Que filmaço! Fazia tempo que eu não assistia um filme tão bom no cinema como este que eu assisti hoje. E eu vim aqui indicar para vocês, porque, afinal de contas, coisas boas precisam ser compartilhadas. Já te digo que teremos alguns spoilers por aqui, mas isso não vai tirar o brilho, a beleza do filme e também aquele gostinho de fazer com que você também assista a essa trama. O filme é este aqui, ó, já prepara o print. A Empregada está aí em cartaz nos cinemas do nosso Brasil e eu confesso que já fazia tempo que eu não assistia um filme tão envolvente. Eu saí de casa com aquela expectativa de simplesmente assistir um filme de suspense, um drama, mas não. O filme vai muito além de um entretenimento. Ele te entrega uma exposição do comportamento humano no seu estado cru. Gente, é fantástico. É uma mistura de manipulação, de poder, de vingança, transtornos de personalidade. É assim, ó, surpreendente. Você prende a sua atenção do início ao fim. Não é aquele filme xoxo, morno. Embora sejam 2 horas de filme, você fica o tempo todo envolvido na história. Mais ou menos se trata de um enredo onde tem uma família naquele perfil que a gente ama, família perfeita, família rica, um pai de família lindo, maravilhoso, daqueles galãs mesmo de novela, provedor, carinhoso, atencioso, aquele marido que toda mulher sonhou para si. Pois é, esse é o cara do filme. E aí a família resolve contratar o que é uma empregada para trabalhar na casa. E a empregada também tem um perfil o quê? Aquilo que a família precisava: boa moça, boa aparência, jovem, estudada, um currículo excelente. Tudo no filme é muito perfeito. A esposa é perfeita, o marido é perfeito, a empregada é perfeita, e aí você já fica assim encafifado. Se trata de um suspense, aonde é que está a amarração da história? Ah, mas tudo começa aí. Porque a esposa do cara começa a apresentar comportamentos muito estranhos, o que nos faz pensar numa psicose, talvez surtos, uma esquizofrenia, porque o tempo todo ela apresenta sinais muito confusos durante o filme. Até que num determinado momento, a empregada nova contratada da casa descobre as medicações que ela faz uso, o que ainda confirma mais as hipóteses da loucura que ela tem, por isso que ela apresenta aqueles comportamentos muito estranhos durante o filme. E ela, em alguns momentos, também pega as amigas dessa sua patroa falando que ela é louca. Então a gente já dá logo um diagnóstico inicial para o filme. Sim, o problema dessa trama é a dona da casa, é a patroa, é aquela que contratou a empregada. Então a gente já criou essa ideia e falou assim: pronto, já sei o desfecho. Só que a cena muda totalmente. De repente, a gente descobre que a menina que tinha um bom currículo, aquela que foi a contratada, simplesmente estava presa. Ela estava cumprindo pena, que ela havia cometido um homicídio. Aí você já fala assim: opa, peraí, essa menina não é tão boa assim como a gente achava que era no início do filme. Aí nós começamos a entender que o único santo da história é o marido da mulher, que mesmo acompanhando toda aquela loucura, toda aquela confusão da mulher, que de vez em quando tem os seus surtos, ele está sempre ali, acolhedor, bom marido, bom moço. E de repente ele começa a ter um caso com a empregada e a gente ainda fica do lado dele. Olha o que o filme faz com a gente. Nós defendemos a traição pelo nível de loucura da esposa. Gente, é muito enlouquecedor. Porque na hora que ele trai, ali você fala assim: foi merecido. Uma mulher dessa, uma mulher louca. E a gente começa a defender o novo casal. Até que vem o outro ponto da história. O homem não era tão bonzinho como a gente achava que era, assim. E aí ele começa a mostrar que o manipulador da história é ele, que quem fez com que a esposa ficasse louca foi ele, bem aquele perfil de um transtorno de personalidade duvidoso que a gente conhece, a manipulação muito presente, onde a maioria chamaria aí de psicopata, embora não tenha essa conceitualização dentro do DSM, mas só para ficar mais claro para vocês, as pessoas leigas no assunto entenderem do que se trata. Mas o cara é um psicopata clássico, daqueles que vem com a aparência de bom moço,
Muitos chamariam de narcisista, sabe? Aquele cara que sempre manipula, chega sempre ganhando a confiança de todo mundo. Ele é o problema do filme do início ao fim, só que ninguém em nenhum momento suspeitou dele. Por que ninguém suspeitou dele? Porque ele é sempre aquele perfil do bom moço, do santinho. E é isso que faz a história ficar assim tão gostosa de assistir, porque é muito de acordo com a nossa realidade, o que a gente tem presenciado nos nossos dias atuais. A quantidade de feminicídios, casos de pessoas improváveis cometendo atrocidades, é onde a gente vai vendo a capacidade do ser humano, porque às vezes nós ficamos vislumbrados com os rostinhos bonitos, pelos cargos que as pessoas ocupam, então a gente nunca chega a pensar que uma pessoa como essa cometeria as coisas que ela comete. Então, assim, o final do filme eu não vou contar, porque eu acho que vocês precisam assistir. Aproveitem enquanto ainda está em cartaz, porque é um filme assim que para você avaliar o comportamento humano, principalmente vocês aí, meus colegas de profissão, os psicólogos, precisam assistir. Assistam, porque é um filme extremamente envolvente. Eu saí de casa não dando nada pelo filme, mas eu fiquei assim, ó, chocada. Super recomendo. Vocês não vão se arrepender. Não vou falar mais aqui para não perder a graça, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois volta aqui e me conta.